E aí galera, então ontem eu postei o vídeo do Final Cut Pro, a atualização que teve. E hoje eu tô soltando o vídeo aqui do Apple Motion, que também teve atualização. Na verdade, eu acho que eu não vou conseguir postar esse vídeo hoje, então provavelmente vocês só verão esse vídeo amanhã. Mas não tem problema, então eu vou mostrar as funcionalidades também do Motion, que também teve as mesmas atualizações que o Final Cut Pro. Mas o Motion tem algumas coisinhas um pouco diferentes e é um programa bem mais, digamos, robusto para tracking, por exemplo, que foi o foco do Final Cut Pro. Então eu vou começar aqui com esse clipe, eu vou explicar para vocês como que adiciona, né, o Object Tracking, que no Final Cut Pro é de uma forma, no Motion é de outra forma. Temos algumas cigarras cantando, então não tem como tirar do áudio. Então vamos começar. Eu já estou com esse clipe aqui dessas galinhas. Então o que eu vou fazer é vir em Behaviors, Motion Tracking, Analyze Motion. E esse passo aqui você pode fazer direto no item que você está querendo fazer o tracking, né? Então, se você está querendo fazer o tracking do texto em alguma coisa que está em movimento, você vai fazer diferente. Aqui eu só vou mostrar para vocês como fazer a análise do movimento direto no clipe que você deseja. Então aqui a gente já tem esse novo sisteminha. Caso você queira, você pode mudar aqui modo na esquerda. Em vez de objeto, você pode colocar para point. Esse é o modo original do Motion. Então vou colocar para o objeto. Vou colocar aqui na cabeça da galinha aqui. Vou reduzir mais ou menos o tamanho. E vou clicar em analisar. Então eu não estou acelerando, está fazendo tudo na velocidade que ele faz. Eu sinto que o Final Cut Pro fez esse serviço um pouco mais rápido, mas, bom, posso estar enganado. E pode ser um clipe também mais complexo. Então eu já tenho aqui todo o trajeto da galinha mapeado. Então agora eu já tenho os dados analisados. Então agora eu posso adicionar um texto. Vou adicionar aqui, claro, galinha. Vou aumentar o tamanho. Vou escolher então a posição. Vou colocar ele aqui. E agora, se eu quisesse já fazer o tracking direto da galinha, eu só viria em Behaviors, Motion Tracking, Match Move. Seria esse o serviço que eu teria que fazer. Como eu já analisei, eu não tenho que fazer essa análise de novo. Então eu posso só colocar Match Move. E a partir daí ele já me diz qual a fonte que você quer que seja analisada, né? Qual vai ser a fonte do movimento. E como a gente já fez essa análise, eu tenho aqui Analyze Motion. Eu vou escolher. Então já muda aqui, vai para a engrenagem, porque ele está lendo exatamente os dados dessa análise. E agora eu vou dar play no meu clipe e vocês vão ver que está seguindo muito bem. Eu vou desativar a rotação. E aqui, claro que a gente está no Motion, então temos outras funcionalidades que não temos no Final Cut, por exemplo. Então, vocês podem ver que está vibrando um pouco, né, o movimento da galinha, porque, bom, é uma galinha. Mas eu posso amenizar esse movimento. Então, eu venho no meu texto, propriedades, então a posição dele está sendo mapeada pelo meu Motion Tracking. Mas eu posso adicionar um Behavior, que é o Average. E a partir daí vocês podem ver que ele suaviza o movimento. Então ele vai suavizar o movimento e vocês vão ver que não vai ficar tão tremido. Viu? Ficou muito mais suave o movimento. Então esse é o Object Tracker, que é uma funcionalidade ótima e excelente para quem quer fazer qualquer tracking. Está funcionando muito bem, tanto no Final Cut quanto no Apple Motion. E agora eu vou mostrar para vocês outra funcionalidade, porque você não necessariamente precisa usar o Object Motion. Você pode usar também, por exemplo, o Four Corners. Então eu vou mostrar para vocês como é. Então se eu quiser... tirar aqui galinha. Então se eu quiser mapear, por exemplo, uma imagem nesse papel, não é a melhor opção usar o Object Tracking, porque esse Object Tracking ele não vai conseguir, por exemplo, fazer os 4 pontos precisamente marcados em um lugar. Então, para isso, a gente usa outra ferramenta, também de tracking, que no caso é a ferramenta de Four Corners. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu quero mapear essa foto nesse papel.
Então eu vou em Behaviors, Motion Tracking, Match Move. E agora a gente tem que o modo. O modo tá objeto. Então se eu mexer aqui, ele vai buscar algum objeto na tela. Mas eu quero colocar para Point, que é o modo anterior do Motion. E no tipo, eu vou colocar Four Corners. E agora eu vou colocar os meus pontos exatamente cada canto da minha foto em cada canto do papel. Eu não vou fazer perfeito, mas é importante que você tenha um ponto de contraste bem forte para você fazer essa sobreposição, né? Então eu vou achar um ponto aqui de contraste. Eu não sei porque aqui o Tracker Preview está invertido, mas eu vou achar um ponto claro aqui de contraste. Aqui um ponto claro de contraste. E vou clicar em analisar. Pronto. Tá feito. É muito simples, ele já fez toda a análise para mim. E ficou muito mais real a troca. Claro que tá pulando frame. Porque esse é um clipe 4K, então tá pulando um pouco de frame. Então vocês podem ver que ficou muito simples, muito suave, ficou muito bom assim o resultado final. O tracking ficou muito bem feito. Então essa é uma funcionalidade, por exemplo, que você não tem no Final Cut e você encontra no Motion. E claro que no Motion nós temos também outros fatores que são muito mais fortes que no Final Cut Pro, porque você tem a possibilidade de, por exemplo, vamos voltar no clipe da galinha. Aqui, pronto, clipe da galinha. Porque nós temos também a opção, a possibilidade de fazer o tracking com objetos 3D. Então, na própria biblioteca do Apple Motion, nós temos vários objetos 3D. Então, eu posso escolher aqui, vamos pensar num objeto, sei lá, pensar num helicóptero. Então, aqui nós temos um helicóptero. Eu vou mudar aqui algumas propriedades dele. Então vamos fazer uma rotação. Fazer o helicóptero assim. Então eu quero que o helicóptero fique durante todo esse tempo. E agora a única coisa que eu preciso fazer é adicionar um Behavior, Motion Tracking, Match Move. Nós já temos o movimento da galinha analisado. Então eu vou colocar Analyze Motion. E dá play. Pronto, tem um helicóptero seguindo a galinha. Então, isso, por exemplo, você não consegue fazer no Final Cut Pro. E isso funciona para qualquer objeto 3D use DZ, tá vendo? Então, qualquer objeto que você importar que seja 3D, você consegue fazer isso também. Então, são inúmeras possibilidades que você tem no Motion. E por último, o que lançaram no Motion, que é algo que eu não sei se muitas pessoas vão utilizar, que é a ferramenta de Neon. Então eu vou adicionar um texto aqui, galinha, claro. E a gente vem em filtros, não, glow, neon. Só que meu texto é um texto cheio, né? Então para isso, esse texto tem só outline? Tem só outline. Então a gente desliga a face. Então vocês já podem ver que ele cria aí um efeito de glow, né, de neon, que é muito bacana. Claro que tudo depende do que você está fazendo, do que tipo de trabalho você está fazendo. Eu vou alterar a cor, não quero vermelho, assim. Então esse é um novo efeito, ele funciona para diversos, também funciona para objetos, que é o efeito neon. Então você consegue alterar se você quer mais brilho interno, brilho externo, a intensidade das bordas, brilho externo. Então é um novo efeito. E claro, você sempre pode, por exemplo, adicionar outro filtro por cima, por exemplo, Light Rays. Então Light Rays já cria outro efeito e fica muito bacana também. Então você consegue alterar a posição do Light Rays, tá vendo? Que é muito legal. Então, por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo, você pode criar
keyframes e fazer uma rotação. Então dá um efeito legal, dá um efeito interessante. Antes era possível você fazer isso, mas tinha um trabalho muito maior, porque você tinha que ficar criando e recriando e criando várias vezes até dar esse efeito. Então você tinha que fazer várias e várias camadas para dar esse efeito. Então, gente, essas são as novidades do Apple Motion. Tá na versão 5.6. Então essas são as novidades do Apple Motion. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida e sugestão é só colocar aqui embaixo. Até o próximo vídeo.